Espíritas, eu não sou muito fã de espírita porque ficam invocando espírito, invocando os mortos. Nós espíritas, nós não invocamos os mortos nem o espírito. Nós preparamos o ambiente porque eles querem se comunicar. O que é evangelho? A palavra evangelho. Né? O evangelho, ele vem do grego angelon, né? Que quer dizer eu anuncio. Depois foi para o latim, né? Evangelion, que quer dizer boa mensagem, boa nova, boa notícia. Quem foi que trouxe para nós essa boa nova, essa boa notícia? Foi Jesus. Por que nós falamos que é boa nova, boa notícia? Porque Jesus, ele veio desmistificar aquele Deus guerreiro, aquele Deus tribal, que era de Davi, que era de Salomão. Ele veio trazer um Deus universal. Um pai amoroso, misericordioso. Né? Um pai que ama todos. Não é? Então, essa é a boa nova que ele veio trazer. E nos ensinar o seu amor, o amor de Deus, para podermos seguir o caminho, para amanhã termos a nossa evolução. E nós vamos amanhã estar junto com Jesus, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu digo que é o seguinte, nós podemos demorar um pouco, né, para chegar até Jesus. Eu vou demorar aí talvez 1 milhão de anos. Mas, quando eu chegar em frente de Jesus, eu vou falar, ele vai falar para assim, nossa, Jerônimo, você demorou. Eu falo, mas cheguei, mestre. Né? Perfeito. Estou aqui, mestre. Então, é por isso que nós temos o porquê e vendo o evangelho no lar. Tá ok? Essa questão da boa nova, da boa notícia, né? Antigamente, e acho que até hoje mesmo, a gente às vezes comete o equívoco, né? De ter Deus como um ser que punitivo, né? Exatamente. E a proposta que Jesus nos traz é de um pai, né? E um pai amoroso. Porque é uma relação de amor, né? Tem um capítulo no Evangelho, que eu sempre lembro, mas eu ainda vou buscar para decorar o capítulo. O capítulo diz assim, é uma mensagem do Espírito. Ele fala assim, vós que sois maus. Ele puxa a nossa orelha. Vós que sois maus. Quando um filho pede uma pedra, quando o filho pede um pão, você dá uma pedra? Evidentemente que não. Nós damos um pão e ainda passamos manteiga, pedimos para o filho se ele quer um queijinho. Então, repare, nós com toda a nossa imperfeição, nós damos o melhor para o nosso filho. Agora imagine Deus, que é só bondade, que é só misericórdia. Não é? Então não existe esse Deus punitivo. Jesus é o ser mais puro que passou pelo planeta Terra. Né? E no Livro dos Espíritos, questão 625, Kardec pergunta assim, qual é o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os Espíritos responderam com 2 palavras. Vede Jesus. Olhe Jesus. Agora repare, guia e modelo. O que é guia? Guia é aquela pessoa que você confia e segue o caminho dele. Então, por exemplo, quando nós somos pequenos, temos 4 anos, 5 anos, nós damos a mão para o nosso pai, para a nossa mãe, e é o nosso guia. Vai puxando a gente para onde ele for, a gente vai junto. Depois, com 13, 14, que a gente já começa a ter vontade de não querer ir, né? Vamos dizer assim. Mas guia isso. Minha filha logo chega nessa aí. Ela tá com 8, ela ainda me segue. Ainda segue, né? Mas repare que a nossa vida, ela é cheia de caminhos tortuosos. E Jesus não, é nosso guia. Então ele fala, mestre, por onde eu vou? Ele fala, Jerônimo, vai por aqui. Faça o bem, faça a caridade, tenha paciência. Né? Então ele me dá o caminho. E modelo? Modelo por causa dos exemplos dele. Ele é um modelo, exemplo, não é o ensinamento dele, mas o modelo. Ele viveu tudo que ensinou, tudo que né? Ele ensinou, tudo. Ele não caiu nada. Então, esse Jesus, ele para a humanidade, ele é a figura que dividiu a história. A era antes de Cristo e depois de Cristo, que não é pouco. Não é pouco. Eu não acho que, mas não é pouco. Repare. Né? E depois, para os judeus da época, Jesus era um revolucionário. Né? Mas ele foi um revolucionário no bom sentido. Ele revolucionou mesmo. Você chega numa sociedade onde
o povo domina o outro através da guerra. Né? Pega todo o seu espólio. E aqueles que sobrevivem são escravos. Aí ele disse agora assim, ame o vosso inimigo. Quebra toda uma estrutura social da época. Puramente materialista, guerreira, de ódio. Imagine, não é? Ele quebrou tudo. Então é um revolucionário mesmo. Não é? E para muito cristão, ele é o Salvador. Ele é Salvador. E para nós, espírita, como você disse, Jesus é o mestre. E o mestre, ele não ensina, ele não faz, ele ensina. Quem está me ouvindo que é professor, tenho certeza que nunca professor ou professora fez a lição de casa do aluno. Nunca. Tá? Orienta como tem que fazer, não é isso? E Jesus fez isso, mas tem um detalhe. Ele veio mostrar para nós o caminho para cada um de nós construa o seu próprio progresso. Olha, ele dá para nós o livre-arbítrio para que nós possamos seguir a nossa salvação mesmo. Fala, esse é o caminho. Ama o próximo como a si mesmo. Ele mostra, fala como tem que ser, aonde a gente tem que ir, mas ele deixa a gente à vontade, exatamente. né? Exatamente. Ó, aqui está a sua lição de casa, Jerônimo. Você quer fazer, você faz. Se você não fizer, você não vai aprender. Você nunca vai saber o caminho. Né? E esse que ele fala. Né? E esse progresso que nós falamos, o que é? A evolução espiritual. O que é a evolução espiritual? Moral. É nós nos tornarmos cidadãos melhores. Não é? Termos paciência no trânsito, onde tivermos. O trânsito é sempre um bom exemplo, né? É sempre um bom exemplo, né? Infelizmente. Né? Acaba sendo até um mau exemplo. Isso, é. Um mau exemplo. Então, termos paciência no nosso inverno, na nossa família, no nosso trabalho, aonde for. Né? E aí Jesus vem ensinar isso para nós. Jesus foi o maior presente que Deus deu à humanidade. O maior presente. Vamos imaginar esse mundo sem Jesus. Sem ter um parâmetro, sem ter um norte. Né? Eu dando bom dia para aquela pessoa, eu estou fazendo uma coisa boa? Não sei. Se eu fizer a comparação com Jesus, eu sei que eu estou fazendo bem. Um simples bom dia. Né? Ajudar uma pessoa a atravessar a rua, uma senhora, uma pessoa deficiente ou cadeirante que for. Eu estou no bem? Jesus faria? Faria. Então percebe? Então você vê como ele é o nosso guia, o nosso modelo. Olha o que trouxe os espíritos. Os espíritos, no livro dos espíritos, as respostas são muito afirmativas e muito simples até de entender. Não é? Até simples de entender. Né? Então você vê Jesus. Nesse caso que você falou, que as pessoas às vezes querem se impor pelo poder aquisitivo, ou porque o que for, a sobriedade. Né? Eu tenho o caso de uma senhora que ela chegou numa loja granfina, uma loja granfiníssima e tal, onde o sapato era mais baratinho, R$1.500. E ela chegou até bem educada, não é tal? Falou, filho, eu queria um sapato bem confortável nos meus pés, tal. Eu não importo muito com a cor, não, mas eu quero um sapato confortável. Aí ela falou, pois não, senhora. Né? Tapete vermelho, um cafezinho, uma água geladinha, essas coisas todas. E começou a descer o sapato para ela. E nada servia. Todos os sapatos machucavam o pé dela. Todos. E o vendedor já estava, meu Deus do céu, o que eu posso agradar essa senhora? E a loja ficou repleta de sapato no chão. Um monte de par de sapato. Aí no meio do sapato, ela pegou um par e colocou no pé. E falou, nossa, esse aqui é gostoso, macio. Olha aqui, sapato gostoso. Quanto é? Ele falou, esse não é nada, senhora. Porque a senhora chegou com esses par de sapato. Perfeito, perfeito. Então, assim, às vezes a pessoa chega até soberba, querendo e tal. E o que quer dizer isso? É assim, nós vamos ser felizes com o que nós temos, não infelizes com o que nós não temos. Às vezes nós já temos o que necessitamos. Perfeito. Mas achamos que tem que ter mais. Né? Então ela já era feliz com o sapato dela. Ela queria um sapato igual que ela já tinha, mas igual que ela tinha, só aquele. O evangelho no lar, como você me pediu, ele não é uma invenção espírita. Uma desse que Jesus praticava na casa de Pedro, que nesse livro. Aí ele fala bem disso.
Ele fala assim, olha só o que Jesus diz nesse livro. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. É a primeira escola, primeiro templo da alma. Né? Aí Jesus disse nesse livro, ele fala assim, a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Repare que essa frase de Jesus, eu queria chamar a atenção de quem está nos assistindo, que é uma afirmativa. Não é Jesus disse, não é interpretativa, ela é afirmativa. Ela diz assim, a paz do mundo começa sob as telhas que nós nos acolhemos. Ele afirma isso. A paz do mundo inicia-se dentro do nosso lar. Né? E depois ele diz, se não aprendemos a viver em paz em quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Ou seja, se eu não vivo em paz com 4, 5 pessoas dentro de 4 paredes, como é que eu vou levar a paz no meu serviço, na casa espírita, no clube, onde eu convivo? Então, aquilo que eu aprendo no meu lar é que eu vou levar para fora. Olha o que Jesus ensina. É maravilhoso. E ele continua. Porque às vezes você me fez pensar o seguinte, né? Às vezes a gente vê lá guerra, Rússia e Ucrânia, países. Mas não é países que estão se duelando. São as pessoas. É alguém que tem o poder transitório isso. que tá deixando de exercitar o perdão, tá deixando de ceder um pouquinho aqui, o outro um pouco ali. Aí o orgulho, a prepotência leva a conduzir outras pessoas, né? Porque assim, não é o país, né? Como diz aí. Quer dizer, se nós educarmos as gerações futuras com amor, no evangelho, não só no espiritismo, mas assim, na proposta moral de Jesus, né? Exatamente. Porque Jesus não tinha religião. Amanhã são eles que estarão liderando e não precisaria ter, né? Eu tenho um exemplo que eu fico reparando, muito simples assim. Como nós temos uma tendência para o mal, por sermos maus, pela terra onde o mal infelizmente predomina, repare que tudo que há sempre para o mal. Eu vou dar um exemplo simples. Tem um programa que é doce, não sei o que, na televisão, que vão confeiteiros lá, o que seja doce, coisa desse tipo. Vão lá. E há um momento em que eles vão, ou através de questões, ou através de sorte, um vai ter a vantagem do outro. Mas a vantagem é sempre assim, então você vai comigo, aí eu perco. Então você não vai ter, porque 1 hora você vai ter que fazer o doce. Aí você ganhou, você não vai para 1h10. Você vai tirar 10 minutos de mim. Então eu vou para 50 minutos. Então repare que é sempre, na minha análise agora, no meu ponto de vista, é sempre para destruição e nunca para construção. Então veja bem, se eu faço uma competição em que eu vou fazer um doce que é em 1 hora cada um. Porque se eu perdi a dinâmica que ele chama, agora lembrei, dinâmica, sim. Por que você tem que retirar de mim? E não porque te dá o que você merece, o que você ganhou. Então o seu prêmio é tirar de mim. É tirar, não é acrescentar. Isso é mal. Tem uma, você falou de dinâmica, e dentro dessa questão eu vi uma muito interessante. O rapaz chega numa sala, lá com 40 pessoas. Ele entrega uma bexiga, né, para cada um. Fala, ó, enche. Aí cada um enche a tua, tá? Segura. Aí ele dá um palito de dente para cada um e fala assim, eu vou dar 10 minutos, aquele que tiver com seu balão inteiro intacto vai ganhar R$100. Aí um começa a estourar o outro. Aí vai, um fica ali. Aí ele fala, então, mas por que vocês estouraram um do outro? Eu não falei que eu ia dar só para um. Eu falei que não é isso, né? Quer dizer, todo mundo poderia ter segurado o seu balão, o seu palito, intacto. Deixava acabar os 10 minutos e todo mundo ganhava o dinheiro. Exatamente. Né? Então, é esse clima de competitividade que a gente vive, né? Tendência, né? Quer dizer, eu só vou ser feliz se eu diminuir o outro. Não eu não vou ficar feliz com o meu crescimento, né? Então, vem da história, né? Os reis, faraós, eles tinham o poder da vida ou da morte. Sempre quando eles tinham que decidir, decidiam pela morte. Sempre. Né? A maioria, raro. Né? Então, é isso. Então, Jesus, nesse capítulo, ele fala a paz. Né? Aí ele diz assim depois, continua. A mesa de tua casa é o
o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Porque não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento. Aqui eu entendo o evangelho no lar. Bem claro, bem claro. Por que não nos reunirmos em volta da mesa, aonde nós nos alimentamos, agradecemos o pão? Raramente fazemos isso. Mas toda vez que fomos jantar e almoçar, agradecer o alimento, não é? Por que não falar, ele diz, por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade? Nós buscamos a felicidade em todo lugar, na praia, na montanha, e a felicidade está dentro de casa, está no nosso lar. Né? Claramente, fica bem claro, para mim pelo menos, o evangelho no lar aqui, bem claro. Por que não criar a sementeira da paz entre nós? E como? Através do seu evangelho, através de uma oração, através de uma prece. Então agora vamos falar do roteiro do evangelho. Como é que nós fazemos o roteiro? Primeiro nós vamos determinar um dia e um horário. Por que isso? Disciplina. Criar o hábito. Se você não repete uma coisa no mesmo dia, no mesmo horário, você não cria o hábito. Não cria. Se você faz o evangelho na segunda, na outra semana faz terça, na outra semana faz quarta. Aí vai chegar um dia e você fala assim, mas nós fizemos o evangelho essa semana? Não fizemos. Não. Se você tem sempre o mesmo dia, o mesmo horário, você cria o hábito. E quando, no começo, você esquece, você vai lembrar. Falei, onde foi segunda, esquecemos de fazer o evangelho. Os próprios familiares vão te cobrando. Interessante isso. Porque eles sentem a paz mesmo. Então, por isso que nós escolhemos um dia e um horário. Tá ok? E aí, nesse caso, vamos supor, você falou dos familiares. Nesse caso, então, é até interessante ver com todos qual que é o melhor dia que todo mundo, né? O fluxo que cada um tá em casa. Exatamente. Eu, por exemplo, eu faço no domingo, 8 horas da noite. Como é corrido, eu falo assim, bom, dificilmente, nossa vida é agitada, eu falo, dificilmente eu vou aceitar algum compromisso, ou vou marcar algum compromisso num domingo à noite. Porque eu já tenho o meu evangelho, né? Que é o meu compromisso com Jesus. Sim, mas eu digo assim, mesmo assim, vamos supor, às vezes um compromisso num sábado à tarde, um compromisso num dia de semana, talvez possa surgir convites, alguma coisa que vai ter conflito. Dificilmente alguém na própria sociedade vai marcar até reunião, alguma coisa assim, é no domingo de manhã. Então, assim, eu vi assim, deixa eu ver aonde que eu não tenho... Onde que eu não vou ter outros convites para... Eu também faço domingo às 7 horas da noite. Por quê? Porque eu adoro futebol e eu acompanho futebol. Perfeito. E depois do futebol, eu faço meu evangelho. A minha esposa também, aí eu chamo meu filho e minha esposa. Vamos fazer o evangelho? Vamos. Quando eu não chamo, eles me chamam. Pai, não vai fazer o evangelho hoje? Que legal. É bom, né? Que se o nosso time do coração perdeu, a gente já... Não tem problema. A gente já se harmoniza, né? Exato. Fica feliz do mesmo jeito, não é? Então, nós podemos fazer... Então, nós escolhemos um dia, uma semana, convidamos a família ou conversamos com a família, como você falou, qual o melhor dia, o melhor horário. Se puder todos participarem, é melhor. Vamos supor que eu quero fazer o evangelho no lar, convidei, mas eu não consegui vender a ideia ali. Chamei um, chamei outro e todo mundo, não, mais pra frente, não quero, não gosto, não acredito. Eu devo me desestimular? Dá pra fazer sozinho? Exatamente. Não. Desestimular nunca, faça sozinho. Perfeito. Faça sozinho, não é? E você escolhe, pode ser em qualquer lugar da casa. Perfeito. Eu posso fazer no banheiro? Pode. Se você tem um familiar que é outra religião, que não aceita e tal, não sei o que lá, você faz no banheiro. Senta tranquilo, faça o evangelho no banheiro. Não é? Se você não tem esse problema de conflito, você não aceita por não aceitar mesmo, né? Porque acha uma besteira, não sei o quê, né? Você, então, escolhe um lugar, o quarto, a sala, onde for, e faça o evangelho. Tranquilo. Mas se você fizer sozinho, já que você entrou nesse tema, a leitura tem que ser em voz alta, auditível. Não é com os olhos. Interessante isso, hein? Porque você tem que ler para você entender. Se você lê com os olhos, você só lê. E você lendo com a voz auditiva, que nem a minha voz está falando aqui agora, né? Por exemplo, o evangelho no lar deixa nos nossos lares os melhores sentimentos de fraternidade. Pronto. Isso você vai assimilando mais. Isso é a importância. Por isso que é o estudo da vida pública de Jesus. Isso é muito interessante, mesmo sozinho.
Perfeito. Tá certo? E nesse roteiro pode ser para quem fazer sozinho ou não. Então vamos lá. Você escolheu o dia e o horário, você vai fazer uma prece inicial. A prece é sempre um diálogo com Deus. Essa prece pode ser a prece mais simples. Senhor, muito obrigado por esse momento de eu poder fazer o evangelho no lar. É uma prece. Se você tem dificuldade, faça um Pai Nosso. Se você acha melhor você escrever uma prece, pode escrever. Não tem problema. Você escreve, aí você lê aquela prece. Não tem problema nenhum. Tá ok? Agora, aí nós vamos começar o evangelho sempre pelo capítulo 1 e vai até o capítulo 28. Sequencial. Interessante, porque tem pessoas que têm o hábito de abrir ao acaso. Isso. Por que é melhor sequencial? Bom, sequencial é melhor porque primeiro eu vou te garantir uma coisa. Se você abre por acaso, você nunca vai abrir o livro na primeira página e muito menos na última. Então você não vai ler o livro todo. Começa. Segundo, você sempre começa mais pelo meio ou pelo um quarto aqui e tal. Aí depois o livro vai ficando vicioso e o evangelho lá não é uma roleta. Vê, nossa, eu abro aqui só aparece para mim Duelo. E eu abro aqui para mim só aparece Santo Agostinho. Falei o Duelo, abri o Duelo. Olha. Olha só, né? Então, poxa vida, será que eu tô tão... Honrar teu pai e tua mãe? Porque às vezes a página já fica marcada. Já tá marcada. E a pessoa começa a pôr isso na cabeça. E fica... Mas não é para isso. Entendi. Eu falo que não é uma roleta por causa disso. Então, você começa no capítulo 1, que é o estudo da vida pública de Jesus. Começa no capítulo 1, aí você lê um trecho, um parágrafo, 2 parágrafos, pega uma caneta e marca onde você parou. Não precisa ler o capítulo todo. Não fica cansativo. Cansativo e não é assim. Tá. Porque você vai ter que assimilar aquilo que você leu. Porque você está buscando algum ensinamento de Jesus para você. Então você lê um trechinho, sozinho ou em família, né? Aí você marca com a caneta. Tá certo? Feito isso, você vai perguntar para os seus familiares o que eles entenderam. Por isso tem que ser auditivo. E não é para discutir, é para entender. Entendi isso, tá bom. Aí você vai perceber que cada um tem um ponto de vista. Cada um recebeu uma mensagem diferente. Mas todos vão ter sempre para o bem. Perfeito. Vão entender a moral de Jesus. Não é? Então, faz um pequeno comentário de cada um, tá? E aí, feito isso, nós vamos vibrar. Se alguém falar assim, não, eu prefiro não comentar, não entendi. Não tem problema. Tranquilo, né? Problema. Deixar à vontade, né? Repare que o evangelho lá é a harmonização. Nunca que vai ter uma discussão, nunca, sempre. Tá bom. Eu tô fazendo o evangelho, aí caiu lá o Duelo. Ele falou, tem que perdoar, tal. Aí eu vou e falo, tá vendo, meu irmão? Semana passada você viu o que você fez. Nunca. Isso não é uma mesa de julgamento ou coisa desse tipo. Né? Tá certo? Então vamos lá. Então você fez o evangelho no lar, você leu o evangelho, marcou caneta para outro dia você começar a fazer, e aí você vai vibrar. Vibrar é não é uma prece. Vibrar é levar o pensamento para aqueles que mais necessitam. Né? Vibra para o morador de rua, vibra as pessoas enfermas. Então a prece no início é um diálogo meu com Deus. Isso. Né? Isso. A vibração... O seu pensamento o seu compromisso para com o próximo. Como se eu estivesse doando uma energia para esse... Com certeza você está doando. Perfeito. Com certeza. Não é? Tanto é quando nós vibramos para os desencarnados, eles vão receber essa vibração de amor, de tudo. Vão receber e vai ser um bálsamo para eles aonde eles estiverem, em qualquer situação. Principalmente aqueles sofredores. Perfeito. Sempre. Né? Então, se você tem vontade de vibrar pelo seu pai, para sua mãe, vibre. Não pode estender, porque a sua casa não é preparada para isso. Mas você pode vibrar, por exemplo, vir para sua mãe, para seu pai hoje, na outra, para o seu avô, para o seu... coisa desse tipo. Eu posso tanto vibrar por desencarnado, por alguém, por um encarnado. Isso. Posso vibrar ali por aqueles que estão no meu lar, que não quiseram participar, por exemplo. Isso, exatamente, que na próxima eles venham, estejam, tá? Vibro pelos os enfermos que estão nos hospitais, em particular pelo meu amigo João, que vai fazer uma operação, tal. Essa é a vibração. Mas não esqueça de vibrar pelo seu lar, pelos membros da família. Vibro pelo meu lar, porque a compreensão, a harmonia, a proteção dos espíritos de luz que estão aqui conosco, Jesus. Proteja todos nós. Aí vibra. Durante essa vibração,
se entre os familiares tiver alguém ali que sente um envolvimento espiritual, que tem mediunidade, Isso. né? Como proceder? Tá, exatamente. Vamos lá. O Evangelho no Lar, ele não é uma sessão mediúnica. Não é. Mas pode acontecer? Pode. Deixe a pessoa tranquila. Faça uma oração. Faça uma oração. Vibramos para que a nossa irmã fique tranquila. Então você faça oração. Pai Nosso, Ave Maria. Todo mundo pensando. Tá bom? Aí a pessoa ficou melhor. Aí aconteceu outra vez no outro Evangelho no Lar. Então o que nós sugerimos? Procurar uma casa espírita e ver qual é a assistência ideal para esse seu familiar. Porque às vezes o Evangelho lá trouxe essa informação para que você buscasse uma assistência para orientar esse seu familiar. Perfeito. Né? Se é uma mediunidade, o que é que está acontecendo com ele. Não pense que, quando você é do mal. Não, não é isso. Não é isso. Então, mas não é ficar aí. Não se apavore, nada. Por quê? Porque na sua casa não entrou um espírito maligno. Só entrou espíritos bons, benfeitores, zelosos. Por quê, hein? Porque Jesus está lá conosco. Ele e seus mensageiros. Não tem a menor dúvida disso. Entendeu? Excelente. Se acontecer isso. E aí você, depois que você vibrou, você vai ficar alguns segundos em silêncio para agradecer ou pedir ao Pai, porque cada um tem a sua necessidade, não é? Depois que cada um pediu, em silêncio, dá os seus 20 segundos, 30 segundos, tranquilo, sem pressa, aí faz a oração final, e pode ser a mesma inicial. Pronto, está encerrado. No caso da participação de criança no Evangelho, é benéfico? Deve ser estimulado a criança da casa a participar? É excelente. Ótimo. A criança, não é você, ó, o pai vai fazer Evangelho, chama. Não, se ela quiser, ó, papai vai fazer Evangelho, você quer? Aí ela fala, vou. Ela pode ter 3, 4 anos, o que for. Se ela souber ler, põe ela para ler o Evangelho. Põe ela para praticar. Perfeito. Evangelho. Ela lê do modo dela, tranquilinho, trecho. Fala, ó, lê até aqui para papai. Ela lê. Participativo. Não é? Pode ficar tranquilo. Né? Então, e os animais também ficam na sala, ficam onde tiver. Não tem problema, não atrapalha em nada. Há pessoas que perguntam se pode se alimentar de carne no dia do Evangelho. Pode. Você não pode, sabe que tudo que é excesso faz mal, né? Sim. Tudo que é excesso faz mal. Então, você pode se alimentar? Pode, é lógico que pode. Não tem problema nenhum, não. Não vai alterar em nada ali. Nada, em nada. Não tem nada a ver com a alimentação. Animais de estimação pode participar, que é bom. No caso, quando tem pessoas de religiões diferentes. Isso. Né? Porque o Evangelho, a leitura que você falou, é do texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem alguma forma de proceder? Você convida? Exatamente. Vamos lá. Vamos supor o seguinte, que você está fazendo o Evangelho no lar e chegou uma visita a seu amigo. E ele é de São Paulo, você mora aqui na Baixada, ou na cidade. Aí você para o Evangelho, atende. Olha, oi, como é que vai? Tudo bem? Olha, nós estamos fazendo o Evangelho no lar, que é um estudo da vida pública. Às vezes, você não quer assistir conosco? Se a pessoa não quiser assistir, você fala, então, nós estamos aqui na sala, se você quiser tomar um cafezinho na cozinha, esperar e tal, aí você vê. Mas você convida a pessoa. Mas não pare de fazer o Evangelho. Termine. Então você vai começar o Evangelho lá, domingo, 7 horas. Chegou a visita lá. Isso. Pode ser o que for. Convida e continua o Evangelho. Não interrompe. Não interrompe. No caso de esquecimento ou de viagem. Vamos supor que eu marquei lá todo domingo, mas eu tô numa viagem, tô no trânsito, não consegui chegar a tempo, não tô em casa, ou eu só percebo, como você tinha falado, só percebo na segunda, putz, esqueci de fazer o Evangelho. O que acontece? Vamos lá. O esquecimento, ele, como é um hábito novo, você está começando, a gente esquece mais quando está começando, né? E a gente esquece mesmo, né? Então, se você faz domingo às 7 horas, putz, você lembrou, era 8 horas da noite, um domingo, faça o Evangelho, não tem problema nenhum. Se você está esquecendo muito, você escreve um papelzinho e põe na geladeira, domingo 7 horas. Certo? Então procure, se você atrasou, faça, não tem problema. E lembra, a gente está dando um exemplo aleatório, vai ser o seu dia da semana e o seu horário que você determinou, né? Vamos supor, que você determinou. Vamos supor que você lembrou só na segunda. Fala, nossa, esqueci o Evangelho ontem. Faça naquela segunda. Perfeito. Não tem problema. Faça a segunda, normal, e depois você volta
para a semana que vem, para o domingo. Perfeito. Tá certo? E quanto você falou o que mais? Do esquecimento, do atraso. Se estiver viajando, né? Se estiver viajando. Não Se puder. você estiver viajando, aonde você estiver, dependendo do lugar, vamos supor que você esteja no hotel. Você sozinho, mas você fazia com a família. A família pode continuar fazendo aqui, não tem problema. Se você tiver o evangelho, você faça o evangelho onde você estiver. No hotel, sentado, tranquilo. Se você não puder, bem na hora do evangelho, você está num voo. Está no avião. É um serviço, alguma coisa que houve. Você eleva o pensamento do seu lar, faz uma oração, mentaliza o seu lar e faz uma oração. Vibra pelo seu lar. Pronto. É isso. Sobre a água fluidificada, né? Isso. Deu o exemplo daquele que está enfermo, fazer água separada, porque talvez vai ter uns componentes específicos para ele. Ah, com certeza. Se dentro do grupo ali tiver alguém que fez um curso de passe, sabe da passe, estudou sobre passe, é interessante que tenha um passe para esse enfermo? Não deve ser feito. Não deve ser feito. Porque o evangelho no lar não é isso. O evangelho lá é o estudo da vida pública de Jesus, é trazer. Mas a vibração que nós estamos criando vai ser benéfico para ele, não precisa do passe. No passe ele vai ter na assistência espiritual da casa que ele procurou. É diferente. Você não pode fazer da sua casa um centro espírita, não é isso. Excelente, excelente. E você falou sobre a casa espírita. Então aquele que diz assim, eu já frequento a casa espírita 1 vez, 2 vezes por semana, eu não tenho necessidade de fazer o evangelho. Uma coisa tem nada a ver uma coisa não tem nada a ver. Mesmo aquele que frequenta o seu templo religioso, não exclui de fazer dentro do seu lar. Isso. Por quê? Porque, como eu disse, ele vai trazer uma limpeza fluídica, ele vai criar o hábito, ele vai unir a família, ele vai criar um hábito saudável. Ele vai estar com Jesus no seu lar. Você já imaginou isso? Não é? Você está com Jesus no seu lar. Né? Então, assim, você está conversando com Jesus. Eu tenho uma passagem na federação, foi até bom lembrar isso, que eu gerencio o estacionamento da federação. E no sábado, de manhã, é só para as crianças. Passe, tem escola, tem só para criança, que é das 8 até as 11h30, meio-dia, né? Mais ou menos. E o que nós começamos a fazer? Nós começamos a distribuir pirulito para as crianças. E as crianças falavam, pai, não vai à federação hoje? Pegar meu pirulito e tal, e vinha. E eu estava lá uma vez, no sábado de manhã, e chegou um menininho e falou para mim assim, ô tio, 4 aninhos, ô tio, onde tá cadê meu pirulito? Eu falei, eu dou para você o pirulito se você me disser o que você veio fazer aqui. Ele disse, eu vim, bem assim, tio, eu vim conversar com Jesus. Você veio conversar com Jesus? Veio. E você conversa? Converso, tio. Aí a minha pergunta fica, e nós estamos conversando com Jesus? Verdade. Então o evangelho no lar é isso, é nós conversarmos com Jesus. E tem tanta... Ele fazer parte da nossa vida. Tem tanta coisa no nosso dia a dia, né? Tanta tarefa, tribulação, tanto compromisso, que quanto tempo que a gente separa para esse momento, né? De prece, de diálogo com Cristo, com Deus. 20 minutos numa semana não é nada, né? Uma certa vez ouvi de um irmão espírita que para fazer o evangelho no lar, a pessoa teria que ter um bom conhecimento da doutrina. Porque acabamos recebendo espíritos sofredores e obsessores. Não acontece isso. Como é que ela chama? Ana Paula. Ana Paula, não existe isso. Né? Não precisa ter conhecimento. Não conhecimento nenhum, nada. E você pode fazer sozinho com a sua família, porque você vai ter só benfeitores na sua casa. Jesus está lá. Não se preocupe com isso. Não vai atrair obsessor com o evangelho no lar. Nenhum. Não tem como. Não tem como. Se raro acontecer, fazer uma Ave Maria, um Pai Nosso, o que for, orar, tranquilo que vai acontecer. Até porque os benfeitores espirituais que estão ali não permitem, né? Não deixam. E outra, o nosso obsessor já está com a gente no dia a dia, né? Se a gente tiver algum, eles já estão. Os nossos maus pensamentos nós temos que ter. Agora, repare que quando você começa a fazer o evangelho, você só tem pensamento positivo, porque você só está orando, você só está buscando o bem, né? Você cria uma vibração no campo. Então não precisa. Perfeito. Não é? Tá certo? Então isso não existe. E eles são atraídos por afinidade, né? Então, assim, se eu tô durante a semana numa má conduta ali, e eu tenho espíritos inferiores comigo, porque eu tô tendo atitudes inferiores. No momento do evangelho no lar, aquilo talvez não vai agradar ele.
Então, né? Mas ele não vai estar junto, com certeza. Né? Se Então, tiver. ele vai procurar outra coisa, ou até um ponto de... Agora, se você começa a fazer o evangelho no lar, que você cria um campo vibracional com você, que mudança de pensamento, você tem que continuar com ele, né? Sim. Senão não adianta nada. É que nem você vai numa casa espírita. Quando nós vamos numa casa espírita, nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos abastecer do evangelho de Jesus, para com esse combustível de amor criar uma sociedade melhor. Então não adianta nada você ir lá, entrar por aqui, sair por aqui, e não se abastecer. Ou seja, não é um compromisso que você tem com a sociedade. Ah, eu vou lá, se eu não for, vão falar... Oh, você viu fulano, todo domingo ele está na casa espírita, ou todo dia. Isso não adianta. Não adianta. Não é isso. Né? Nós vamos na casa espírita buscar esclarecimento e consolo. Teve uma historinha assim, né? Um caso que eu li, que o Chico Xavier perguntou pro Emmanuel: pô, Emmanuel, quando eu desencarnar, né? Que eu tiver para desencarnar, você vai me receber? É você que vai me receber? Vai me ajudar nesse processo, me acolher? Aí o Emmanuel disse, logicamente, para educar ele, né? Falou, ó, se eu não tiver nenhuma coisa mais importante, né? Pode contar comigo, né? Emmanuel... É lógico que acredito que foi no sentido de educá-lo, né? Que a gente ouviu relatos que ele foi muito bem recebido, né? O Chico. Sim, mas não precisa ser o Emmanuel. Sim. Né? Por que não pode ser Jesus receber o Chico? Sim. Por que não pode ser Bezerra de Menezes, Maria de Nazaré? A mãe dele que escreveu através por ele. Muito, né? Então, quer dizer, não precisa ter essa preocupação, não. Então, e da nossa parte, que nós possamos angariar simpatias, né? Através da nossa forma de agir, para que a gente também seja bem recepcionado, né? Para que não tenha só alguém nos cobrando no além, né? As pessoas perguntam, falam assim muito, espíritas, eu não sou muito fã de espírita, porque ficam invocando espírito, invocando os mortos. Nós espíritas, nós não invocamos os mortos nem o espírito. Nós preparamos o ambiente porque eles querem se comunicar. Então, quando falam uma sessão de mediúnica... Isso no centro, né? Não na casa, né? Não em casa, no gente. centro. Não é? O evangelho lá não é uma sessão mediúnica. É o estudo da vida pública de Jesus. É Jesus conosco. Mas... na casa espírita... Na casa espírita, quando há uma sessão mediúnica, criou-se um ambiente, harmonizou-se os médios, harmonizou-se o ambiente, e aí criou-se uma ligação, um canal, que os espíritos que quiserem se comunicar, eles se comunicam. Por isso que Chico dizia, o telefone toca de lá para cá. Eu completo assim, os espíritos não são artistas do Circo de Soleil, para vir se exibir para nós a hora que nós queremos. Não. Há um equívoco muito grande dessa nossa parte, se pensar assim. Não, os espíritos não estão à nossa disposição. Né? Eles estão para nos ajudar, nós temos o caminho a pedir. Então, se você tem o horário, tem o seu... habituou aquele horário, aquela disciplina, você tem a sua equipe. Perfeito. Não é? Mas eles têm muito o que fazer. Então, abençoe essa equipe dos benfeitores que está com você na sua casa.